Bem-vindos novamente aos vídeos de HTML mais avançado e vamos avançar no estudo das nossas tags e neste caso para falar sobre um pouco mais sobre a tag de imagens, isto é, como é que nós inserimos imagens na nossa página HTML. Eu vou muito rapidamente aqui à minha zona das pastas dos exercícios e eu sei que tenho aqui umas imagens e eu vou puxar novamente aqui a imagem fotografia que já foi usada aqui noutros vídeos e vou copiá-la e vou colocá-la aqui numa pasta designada por Images. Ok, vou aqui colá-la. Paste. Ok. Então já sei que tenho aqui uma fotografia.jpg colocada dentro de uma pasta Images, ok? Fora da raiz da minha página. Então o que eu vou fazer agora rapidamente é mostrar como é que eu faço para mostrar aqui a imagem imediatamente a seguir ao meu parágrafo. Para isso vou utilizar então a tag img e depois na tag img eu vou utilizar um atributo que se chama src, que na prática significa source, isto é, qual é a fonte, qual é o recurso que eu vou utilizar. E o source, isto é, onde é que existe o recurso que eu quero apresentar. Neste caso eu vou ter que o definir, e uma vez que ele existe na pasta images, eu vou colocar images barra fotografia.jpg, ok? E para fechar a tag de imagem eu simplesmente posso fazer isto, ok? E, portanto, neste caso, o que acontece é que o atributo source define então a localização da imagem que eu vou querer apresentar e é isso que nós vamos pretender que o nosso documento apresente, o browser processe, isto é, a apresentação da imagem. Vamos ver se isto está a funcionar. Cá está a nossa imagem a ser apresentada, ok? E, portanto, basicamente, a fórmula mais simples de apresentar uma imagem no nosso browser é exatamente esta. No entanto, existem aqui outros atributos que nós podemos utilizar na tag de HTML. Vamos imaginar que, por exemplo, nós colocávamos aqui fotografias e agora refrescamos a página e reparem o que é que acontece. Aparece ali um ícone. Este ícone significa que há uma imagem que deveria aparecer aqui, mas cuja localização não foi encontrada. Isto pode ser porque a imagem não exista ou porque a sua definição do nome esteja mal atribuída, que é o que acontece aqui. Ora, eu posso definir então aqui um outro atributo que é o alt, ok? E o que o alt significa é uma alternativa ao facto de não existir uma imagem, ok? Se não aparecer a imagem, o alt irá entrar em ação. E o que é que o alt é basicamente? É uma alternativa, neste caso, em texto. E vamos colocar aqui paisagem ou fotografia de uma floresta, ok? Fotografia de uma floresta. Ora, o que vai acontecer agora neste caso, reparem, eu aqui tentei refrescar, reparem que aparece-me aqui assim uma caixa com um certo alt, ok? Neste caso, o que acontece aqui é que a fotografia continua a não ser apresentada, eu vou alterá-la aqui para fotografias, ou para fotografia, reparem, cá está então a fotografia a ser apresentada, sem qualquer problema, e como temos aqui então o alt definido, se eu aqui não apresentar a fotografia, supostamente nós deveríamos ver aqui o texto do alt, ok? Vamos aqui refrescar, e não é isso que acontece. Ok, não acontece por uma razão simples. O alt tem uma aplicabilidade mais interessante, por exemplo, em ligações de banda larga muito curta, em que, por algum motivo, o utilizador não consegue visualizar a imagem e, nesse sentido, poderá então o alt ser apresentado substituindo o conteúdo da imagem, ok? Nós não temos aqui forma de executar esse tipo de teste, mas de qualquer das formas fica então a informação de que o alt irá substituir a imagem em situações muito pontuais. É evidente que nós devemos ter sempre cuidado de definir o texto correto, ou a localização correta da imagem, para não termos que recorrer ao alt, ok? Outros atributos que nós podemos passar para a imagem é o atributo de largura e altura, que aqui se escrevem em height e width, ok? Width é a largura, height é a altura, e nós podemos simplesmente colocá-los aqui à frente do alt, ok? Ou simplesmente ignorar aqui o alt e colocar, por exemplo, width, okay? É igual, e agora definimos sempre entre aspas o seu valor, e neste caso eu vou definir aqui, por exemplo, 100,
Okay? Reparem o que é que vai acontecer quando eu refrescar a minha página. Automaticamente a imagem vai ficar com 100 pixels de largura. Okay? Se eu definir o height igual a 100, o que vai acontecer é que quando eu refrescar a imagem vai ficar com 100 pixels de altura, redimensionando-a automaticamente para que ela não perca a sua proporcionalidade. Se eu definir aqui o width igual a 500 e o height igual a 100, o que vai acontecer é que, definindo as duas propriedades, a imagem irá ser completamente alterada. Okay? E basicamente é isto que a imagem ou a tag IMG nos permite fazer. No entanto, há aqui ainda alguns conceitos muito interessantes sobre as imagens, que é o facto, por exemplo, de nós podermos utilizar uma imagem para a transformar numa hiperligação. E basicamente o que nós temos que fazer aqui é simplesmente isto. É aqui colocar um href é igual a http://www.google.com, ok? E depois do outro lado vamos colocar um /a. Ora, o que é que acontece aqui neste caso? Vamos aqui separar estas tags para verificarmos o que é que acontece. Neste caso nós definimos aqui uma hiperligação, mas em vez de utilizarmos um texto para aparecer ali um link, utilizamos uma imagem. Ora, neste caso, quando formos a refrescar aqui a nossa imagem, reparem o que é que acontece quando eu coloco o meu cursor sobre a imagem, ela automaticamente passa a transformar-se num link. Okay? Quando eu clico nela, vai abrir a página do Google, porque foi a página que eu defini ali naquele espaço. E, finalmente, referir que podemos utilizar aqui as imagens e, neste caso, este conceito de hiperligação para definir algo mais avançado que nós vamos ver no próximo vídeo, que é a criação de maps e áreas. Okay? O que, genericamente, nós podemos fazer é, em vez de transformar toda a imagem num espaço que é clicável, isto, portanto, um link completo, nós podemos seccionar a nossa imagem em determinadas regiões ou áreas que, consoante a sua área, nós, ao clicarmos nela, vamos saltar para uma página diferente. Mas isso será o assunto para explorarmos no próximo vídeo.